Olá pessoal, hoje é dia 21 de setembro de 2022, nós acabamos de fazer mais uma reunião aqui na salinha do IPPB, que é uma sala pequena onde tem aulas de yoga e onde fazemos nossa reunião semanal de radiação de energia, e foi gravado pelo Diego, que inclusive está gravando aqui agora essa abertura, e o conteúdo foi muito legal, falou de prana, de energia, uma presença espiritual hindu. Vocês vão ver, ou melhor, escutar no áudio que a gente está passando. Eu só estou fazendo essa introdução porque recentemente eu postei um outro trabalho nosso, hoje estou postando novamente, talvez semana que vem poste o outro, tem vários. E aí, à medida que essas coisas forem rolando, e eu senti que tem a ver com outros trabalhos, outras pessoas, e que isso possa contribuir para outros estudantes espirituais de qualquer área que também trabalham aí, estão ralando, assim como a gente, aí no mundo com a parte espiritual, aí a gente contribui colocando essas reuniões, é uma forma de contribuição que eu posso fazer. Eu não tenho como atender individualmente, eu mexo com muitas pessoas, é muita atividade, então a forma de contribuir é colocando esses conteúdos gratuitos aí na internet, aí no canal do YouTube, tá com 170 mil pessoas, tenho colocado tantos vídeos, tantas coisas, que é onde eu posso contribuir no coletivo, tá bom? Vai aí mais um áudio, espero que seja útil para os seus estudos também, tá bom? Paz e luz. Tem aqui hoje a presença espiritual de um senhor hindu que se identifica com as vibrações do Gandhi como trabalhador espiritual do grupo do Gandhi. E ele quer projetar alguns ensinamentos yogis sobre prana e água. Eu vou captar os pensamentos dele, bem serenos e suaves, e vou falar com as minhas próprias palavras tudo aquilo que ele projetar na minha mente. Antes, eleve os pensamentos a um poder maior sobre todos nós, o Supremo, o Absoluto, o Eterno em cada um de nós, aquilo que é chamado no Gayatri de Savitur, gerador das luzes, Brahman, o Alto, a luz. Coração aberto numa sintonia profunda de amor, e é sempre bom lembrarmos dos avatares da consciência cósmica que desceram à Terra em épocas diferentes para semear ensinamentos estelares aos homens da Terra. Podemos sempre lembrar de mente aberta dos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Buda, os ensinamentos de Krishna, os ensinamentos dos rishis que inspiraram a confecção dos Upanishads, os ensinamentos associados à Mãe Divina em todas as tradições, os ensinamentos de compaixão de Kuan Yin, a sabedoria de Lao Tse. Pouco importa a forma como cada um pense ou sinta o divino em tudo. O que importa é a essência, que é sempre aquela luz maior nos corações. Prestem atenção na música de fundo, que se propaga pelas ondas sonoras, pelo ar, e que viajam interpenetrando nossos corpos, com todos os poros do alto da cabeça até as plantas dos pés, as ondas da música atravessando nossos corpos e também nos levando para uma sintonia espiritual elevada. Nós estamos aqui reunidos em nome da luz, assim como tantos outros grupos espalhados pelo mundo
em linhas e culturas diferentes e que também se baseiam na luz em suas reuniões. Então, somos irmãos de jornada todos nós, em cantos diferentes do mundo, em culturas diferentes, mas todos nós apaixonados pela luz maior. Portanto, a forma com que cada um pensa no absoluto é sempre relativa, mas a luz do absoluto sobre nós é absolutamente inspiradora e regeneradora. Podemos pensar nas vibrações de Ganesha, de Rama, de Shiva também. Tudo numa mesma harmonia, que é a luz maior em tudo. Este Senhor extrafísico que aqui está, traz a sabedoria dos ensinamentos de Gandhi, de paz, de não violência e de respeito a todas as formas de expressão. Ele diz, projetando telepaticamente em minha mente, que assim como a luz do sol inunda as águas oceânicas de prana durante o dia, interpenetrando as grandes massas de água de pura energia solar, trazendo vida ao planeta através das águas oceânicas e também dos rios e lagos. Assim também, durante a reunião, são derramadas essências de cura nos pequenos potes de água na frente de cada um de nós. Um prana puríssimo é vibrado pelo sol do espírito nas águas das tigelas. As moléculas de água são muito boas para serem interpenetradas por essências prânicas na visão dele. E que estas essências projetadas na água, quando absorvidas por nós, bebendo-a, não tem tanto efeito no corpo humano, mas tem efeito nas energias e nas conexões dos corpos sutis com o corpo denso, através dos chakras. Estas energias são captadas do prana solar, captada do prana das flores, também e mescladas numa essência mais sutil, que os mentores espirituais conhecem e manipulam, formando um amálgama prânico de natureza, somada com a inspiração extrafísica, num prana qualificado que desce sobre a água. A isto, os mestres da velha Índia chamavam de prana sukshma. Sukshma, aquilo que é sutil, aquilo que é etéreo. E muitos afirmavam que era o prana de Krishna, interpenetrando as moléculas de água. E ele me mostra, por sobre as tigelas, plasmadas em cima, pequenos losangos por cima das tigelas, convertendo as energias entre planos e interpenetrando a água das tigelas. Losangos flutuantes por sobre as tigelas. Losangos vivos, energéticos, brilhantes, vivos. E ele diz que essas energias, essa essência prânica, ela vem
por parte dos mentores, permeada por bondade, alegria e sentimentos verdadeiros de irmãos na senda espiritual, pois assim eles nos consideram. Eles em outro plano, nós aqui no plano denso, e a sinergia da luz maior em todos nós. E eles dizem que isto é assim em outros grupos espalhados pelo mundo, e que os mentores jamais veem barreiras doutrinárias ou diferenças ideológicas em nada. Para eles é a luz maior da qual eles são veículos, e nós também, pequenos veículos, quando nos reunimos em nome da luz. E então, abre aqui em frente, bem no meio de nós, um portal espiritual circular, energético. E através dele dá para ver plasmada a imagem do Deus Ganesha. Bem no centro desse portal. E dali vem uma energia, envolvendo a todos nós. E também vem uma atmosfera de apoio espiritual na jornada, de firmeza no trabalho, e de que é muito importante estarmos numa reunião espiritual, somando juntos com o Prana Sukshima, assim como é importante a reunião de outros que se encontram em tantos outros grupos pelo mundo afora, porque a reunião permite sinergias espirituais entre os seus membros encarnados e o grupo extrafísico que superintende o trabalho. Que por mais importante que seja o trabalho individual, natural de cada um, que há autodesenvolvimento sob a guarda individual de cada um, quando reunidos no conjunto de atmosferas superiores sintonizadas, tudo se potencializa para melhor no individual, quando no conjunto, desdobrando depois possibilidades melhores nos chakras de cada um. A importância de estar unidos nos mesmos propósitos de elevação espiritual e de integração que começa na amizade entre os próprios participantes do grupo, pois entre os mentores não há dissensões, não há discordâncias. Eles se afirmam em conjunto na ideia da luz. Cada um tem sua opinião, mas diante da luz, simplesmente eles curvam a própria vontade ao objetivo maior de esclarecimento e assistência espiritual em curso. E que assim também podemos fazer cada um de nós, com suas próprias opiniões naturais, individuais, mas quando em conjunto, dentro dos aspectos da luz maior e do bem comum, que supera qualquer noção individual.
Ele fala das vibrações de Shiva, de transmutação. Ele fala de Rama, as energias de firmeza na senda e lealdade. Ele fala com muito respeito de Jesus, nas inspirações de sentimentos maiores e de elevação à consciência maior. E ele fala dos rishis e da atmosfera dos Upanishads. E na visão dele, os rishis são sorrisos de Brahman que encarnaram no mundo para benfeitoria e sabedoria. E ele fala algo que já foi falado espiritualmente em outras reuniões. Devido à grande vastidão das florestas na área amazônica e também no Mato Grosso, no Pantanal, e a grande variedade de pássaros coloridos e de muitas flores, que muitas vezes os mentores captam o prana das florestas, das flores e mesmo dos pássaros coloridos, mesclando tudo numa amálgama só e trabalhando na assistência invisível com a energia dos participantes, trabalhos invisíveis. E que o Brasil é muito rico nisto, pássaros coloridos, e o prana colorido é igualzinho. E que nós somos afortunados por isto, embora isto não seja reconhecido pelos homens da terra. E ele então revela que muitas vezes durante o sono, não somente nós que estamos aqui, mas participantes de outros grupos pelo mundo afora, que honram a luz, são levados durante o sono para fora do corpo, na noite anterior à reunião, são levados de forma inconsciente, e seus corpos sutis são interpenetrados por essas energias da natureza muito antes, para que durante as reuniões já haja sintonia energética com todo o trabalho. Trabalhadores que são levados fora do corpo, como crianças espirituais são levadas por seus pais em parques e ambientes de natureza. E ali são interpenetrados pelo prana das florestas, das flores, dos pássaros, das cachoeiras, dos rios e também sobre os mares, dotando os corpos sutis e os chakras desta mistura energética. Quando voltam ao corpo, nada se lembram. E isto é normal nesta condição, mas estão impregnados por estas energias. E horas depois, durante as reuniões, essas energias são exudadas, exteriorizadas, já misturadas com sua própria força vital nas doações energéticas de cura e de luz que vão à distância e até mesmo para outros planos.
que isto também não é muito conhecido ou comentado, que é a captação de prana fora do corpo uma noite antes do dia da reunião. E ele fala também da estrela prânica, que sua visualização é auspiciosa, para nunca nos esquecermos disto. E ele diz que os mentores espirituais têm um máximo de respeito, carinho e cuidado com cada um de nós. E repete que não somente nós aqui, mas outros trabalhadores e irmãos de jornadas em lugares e ambientes diferentes. Que os mentores têm o máximo cuidado com cada um, como coparticipantes de um trabalho espiritual. Assim como os pais cuidam de suas crianças, ou os irmãos mais velhos cuidam dos irmãos mais novos. Assim eles cuidam espiritualmente, sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um e sabedores de que não podem se meter nas escolhas de cada um, nem nos caminhos de cada um, nem nas provas que cada um precisa passar para burilar a própria consciência. Eles cuidam espiritualmente. Materialmente, cada pessoa encarnada precisa se cuidar, já que é sua própria vida encarnada. Eles ajudam nos bastidores, no que tange a parte espiritual. A parte material, quem cuida é o encarnado, porque justamente está no mundo e, portanto, tem as responsabilidades do mundo e de cuidados com o próprio corpo. Mas que eles cuidam de maneiras invisíveis, espiritualmente, de cada trabalhador, sempre visando os trabalhos de assistência e esclarecimento. E isso é assim por todos os trabalhos, em todos os lugares. E ele finaliza dizendo da seguinte forma, a si mesmo, falando por favor, a expressão dele, que por favor, fiquem firmes em suas jornadas, jamais desistam da luz por coisas momentâneas do mundo, por oscilações da própria pessoa em sua vivência na Terra, ou por circunstâncias de vida que se alternam ao longo da vida, com altos e baixos de cada um, mas que a luz é uma só e não está sujeita a alternâncias do ego de cada um. Que, por favor, permaneçam firmes, independentemente de condições externas de vida ou de situações regulares da vida. Trata-se da luz, trata-se da relação de cada um com ela, e nada é mais importante do que isto. Isto não é negociável. Isto é estado de consciência, é responsabilidade e é caráter de cada um como lidar com isto. E ele diz que é muito importante não pôr máscaras e personalismos dentro da espiritualidade, que cada um seja o que é do seu próprio jeito, sem fantasias, simplesmente melhorando e indo em frente. Que o resultado não pode ser mensurado enquanto estamos aqui e agora, mas somente após a jornada terrestre, quando cada um retornar à pátria original no plano espiritual,
com suas realizações internas através das provas na carne e através dos trabalhos espirituais participados, compartilhados. E isto tudo está agregado na própria atmosfera espiritual de cada um. Não precisa falar, o plano espiritual reconhece e sabe. E novamente projeta a imagem do Ganesha dentro do portal. E ele diz que hoje o trabalho espiritual não foi irradiando para fora, foi para nós mesmos, os participantes aqui do grupo, nas águas das tigelas e na imersão dessas energias benfeitoras, como um carinho, um cuidado dos mentores com cada um de nós no que tange ao trabalho espiritual, para nos fortalecer na senda, para que continuemos a jornada em muitas outras reuniões de assistência, de radiação, onde nós nos unimos sempre pelo objetivo da luz. E ele termina dizendo, Hariom Tat Sat. Lentamente vai voltando ao seu estado normal, bem devagar.